E aí, pessoal, tudo bem? Hoje eu quero trazer uma mensagem através do celular mesmo. Semana passada tive um problema com a câmera, então eu queria evitar esses problemas por enquanto até resolver. E hoje eu queria começar aí uma nova série de conhecendo Jesus através do nome dele. Então, a Bíblia, ela refere-se a Jesus com vários nomes, e estudando cada nome, queria compartilhar, assim, de a gente conhecer melhor um pouco o nosso Senhor, Jesus Cristo. E hoje, para começar, eu peguei o próprio nome Jesus. Jesus, que significa o Salvador, certo? Aquele que vai salvar o povo. Bom, quando nós falamos de nome, né, pessoal? Nome é um negócio precioso, vocês concordam? Tudo tem que ter nome. Imaginou um mundo sem nome? Todo mundo assim, ei, você, ei, aquela, ei, olha aí. Não ia dar, né? Tudo tem nome, todos os objetos têm nome. Nome é um negócio muito importante. E às vezes um nome fica famoso. Conhecemos artistas pelo nome, conhecemos jogadores de basquete pelo nome, os jogadores de futebol, aqueles, né, famosos, tudo nós conhecemos pelo nome da pessoa. Nós também temos o nome de loja, vocês concordam? Ou aquele restaurante com aquele nome, né, famoso, ou aquela empresa de tecnologia que vende informática, coisas assim, de tecnologia. Nós conhecemos tudo pelo nome. E até para dar o nome para um filho, nós quebramos a cabeça, não é? Eu fico pensando que se a gravidez tem 9 meses e se a gente só sabe o sexo da criança depois de 3 meses, acho que Deus nos deu 6 meses para pensar em que nome a gente vai dar para o filho ou para a filha. Nome é um negócio muito importante. Na Coreia, há pessoas que visitam até xamãs, né? Pessoas que mexem com magia para obter um nome para a criança, para que essa criança tenha prosperidade quando crescer. Então isso mostra o quanto nome é uma coisa importante para nós. Por isso que nós temos muito medo de que o nome de que não tenha o nome sujo na praça, né? Há pessoas que fazem uma falha no Instagram, uma postagem, uma foto, de instante, foi alguns segundos assim impensados que aquela foto foi, e as pessoas começam a criticar, sai na mídia. Conheço, eu nem sei quem era, acho que era uma modelo que ela colocou fotos de uma festa que ela fez no apartamento dela, e ela teve que apagar a conta no Instagram. O nome dela sujou. E o nome não só suja desse jeito, né? Pode sujar na praça, né? Alguém pode fazer um mau uso do seu nome e seu nome ficar sujo. Porque o nome é muito importante para nós. Nós temos medo até que o nosso nome seja sujo. E também tem pessoas que usam o nome de outras pessoas, né? Para ganhar alguma coisa, né? Pessoas que vendem o nome de outras pessoas, né? Então, se tem algo que eu quero aqui provar para vocês, eu posso citar um autor muito famoso cristão, eu posso citar um teólogo super famoso só para dar peso naquilo que eu estou falando. Ou seja, a gente vende, né, esses nomes, a gente usa o nome de outras pessoas para dar um pouco mais de peso no que falamos. E o nome é isso, pessoal. O nome é importante. Você tem que ter nome. Tem gente que fala que você dá nome para ter controle sobre aquela coisa, né? Porque coisa que não tem nome, você não exerce controle sobre ela, né? Então, o nome, apesar de ser precioso, ele é muito poderoso. Nome é um negócio muito sério e poderoso. E existe um nome que muita gente conhece neste mundo, que é Jesus. E esse nome que eu quero estar falando hoje.
Esse Jesus, ele nasceu em Belém. Ele, no máximo, ele não passou mais do que 15 quilômetros da cidade dele. Os 33 anos de vida que ele teve aqui na Terra, ele viveu na Palestina, num raio de 15 quilômetros de onde ele nasceu. Ele não passou disso. Jesus, ele não escreveu nenhum livro. Jesus, ele não compôs nenhuma música. Jesus, ele também não foi dono de uma loja, dono de uma rede, dono de um negócio. Mas todo mundo conhece esse Jesus. Você pode ir em qualquer lugar do mundo e o nome de Jesus é conhecido pela maioria das pessoas que estão nesse planeta Terra. Isso significa que aquilo que a Bíblia diz é o nome sobre todo nome. Jesus Cristo. Jesus é o nome sobre todo nome. Oramos em nome de Jesus, não é? E também expulsamos os demônios em nome de Jesus. Por quê? Porque o nome de Jesus é um negócio poderoso. E é isso que nós temos que ter consciência nessa noite, pessoal. De que o nome de Jesus é um negócio sério. Ela tem poder. Não é para ser usada de qualquer jeito. Há poder no nome de Jesus. E Jesus, ele deu o nome dele para que nós possamos desfrutar do poder que há no nome dele. Mas vocês vão ver comigo continuamente que nós podemos desfrutar desse nome. Jesus, existem alguns passos antes, e é isso que eu queria estar compartilhando com vocês. Então Jesus deu o nome dele, para que nós possamos orar em nome dele, expulsar os demônios no nome dele, certo? Mas existe algo muito importante, que o nome de Jesus, ela contém. Nós, aqui, o texto de hoje é o Mateus, capítulo 1, 21, está escrito assim: ela terá um filho, Maria, e você lhe dará o nome de Jesus, pois ele salvará seu povo dos seus pecados. Olha o helicóptero passando. Olha o que diz aqui em Mateus 1, versículo 21. Dará o nome de Jesus, pois ele salvará o seu povo dos seus pecados. No nome dele está o chamado de Jesus. O nome de Jesus já está falando que ele vai salvar o seu povo dos seus pecados. Mas sabe por que isso é importante, pessoal? Porque quase ninguém sabe desse chamado de Jesus. Quase ninguém sabe. Porque pessoas conhecem Jesus como um médico. Pessoas procuram por Jesus para ter uma cura, para algo da saúde melhorar. Há pessoas que procuram Jesus porque acham que ele é um consultor de negócios. As pessoas querem alavancar nas vendas, as pessoas querem alavancar nos negócios e procuram por Jesus, que é um consultor de negócios. Há pessoas que procuram Jesus como um professor de cursinho, pessoas que querem entrar naquela faculdade que todos querem entrar e procuram Jesus para que eles possam entrar em faculdades famosas, universidades públicas famosas. Há pessoas que acham que Jesus é um psicólogo, ele é um conselheiro familiar, aconselhador de família. Pessoas que procuram Jesus para ter explicações do seu mundo interno. E também há pessoas que acham que Jesus é uma pessoa que, ela faz aqueles movimentos pró-ecologia. Pessoas que acham que Jesus é alguém que você tem que procurar para trazer, para ter temas ambientais para se discutir com Jesus. Mas hoje, o que Jesus está falando no nome dele, existe a missão dele, que é salvar o seu povo do seu pecado. Tudo isso, pessoal, é importante também, concordo. Mas olha o que acontece no Marcos capítulo 2, pessoal. Sabe que história tem lá? Sabe aquela história do paralítico? Que os amigos levam o amigo, fazem
um furo, né? Faz um buraco no teto, né? E desce o amigo dele, e Jesus está naquela casa, porque eles não conseguem entrar, de tanta multidão que está na porta, eles vão para o telhado e fazem descer o amigo. E sabe o que Jesus faz quando ele olha para a fé dos amigos? E lá no verso 5 assim, Jesus diz assim: ao ver a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico, sabe o quê? Seja curado. Não é não. Jesus diz o quê? Filho, seus pecados estão perdoados. E depois, tem uma discussão, e depois Jesus cura o paralítico da doença física da pessoa. Mas olha que engraçado, porque a missão de Jesus, a vocação, o chamado de Jesus é o quê? É trazer perdão do seu povo. Esse sim, o que o nome de Jesus significa, pessoal. Então, antes do Jesus médico, do Jesus consultor de negócios, do Jesus professor, do Jesus psicólogo, do Jesus, eu diria até ecologista, eu queria que vocês soubessem que esse não é o chamado de Jesus. O nome de Jesus está falando que ele veio aqui para salvar o seu povo dos seus pecados. Esse é o chamado de Jesus. Porque Jesus sabe que se você não resolver a questão do pecado, você não vai conseguir desfrutar nada do que a vida cristã oferece. Os seus pecados, o seu pecado tem que resolver. E Jesus sabe muito bem disso. Por isso que Jesus não está preocupado em curar o paralítico. Ele cura porque os fariseus estão lá criticando. Porque ele diz, o que é mais fácil? Você está perdoado ou fazer um paralítico andar? O pessoal não sabe a importância dessa palavra que dizer o quê? Que seus pecados estão perdoados. E essa é a vocação de Jesus. Então, o pecado, pessoal, se nós não resolvermos a questão do pecado, e Jesus sabia disso, por isso que o chamado de Jesus foi salvar o seu povo do seu pecado. E pecado, pessoal, nos escraviza, né? O diabo, né, nos escraviza por causa do pecado. Você já tentou vencer um vício? Tem pessoas que caem no vício do jogo, como diria, jogo de azar. E eu conheço pessoas que cortaram a mão direita para não jogar mais, mas depois de um tempo, a mão esquerda já começa a voltar ao vício. Pessoas que mentem toda hora, uma hora falam, não, eu vou parar de mentir, e sem perceber, estão mentindo de novo. Pessoal, esse é o que o diabo usa assim. E sabe por quê? Porque pecado, pessoal, não é simplesmente você parar de jogar, você ficar jogando ou você mentir. É que lá o diabo te escraviza com isso. O problema da mentira, pessoal, é que o diabo usa tudo isso para escravizar você. Por isso que é muito importante o que está no seu coração. O que está no seu coração? Se existe mentira, é um prato cheio para o diabo. Se existe injustiça, é um prato cheio para o diabo. Se existe vício, é um prato cheio para o diabo agir. Por isso que eu sempre digo, o que nós temos que estar cheio é cheio da palavra de Deus, das promessas de Deus. Ter certeza, guardar na nossa mente, no nosso coração, a palavra de Deus. Não precisa colocar palavras de pessoas, porque isso é um prato cheio para o diabo usar, para nos escravizar. E o pecado, pessoal, nós todos somos pecadores, não é? Romanos 3, capítulo 3, versículo 10, diz assim, ninguém é justo, nenhum sequer, todos somos pecadores. Nós vivemos por causa da consequência do nosso pecado, ou por causa da consequência do pecado de outras pessoas, ou de um sistema de pecado. Você fala assim, por que o mal existe? Por que o mal vem a mim se eu sou bom? Você pode ser bom, que na teoria ninguém é bom,
Mas diga que você é bom. Por quê? Você sofre consequências do pecado institucional ou pecado de outras pessoas. Somos vítimas desse pecado também. Não é só o nosso pecado a questão aqui. E o pecado, pessoal, ela domina tudo, tudo. E somos vítimas desse pecado. Todos somos pecadores. E sabe, pessoal, esse assunto pecado se tornou tão assim, sem moda, que o pessoal coloca outros nomes para o pecado hoje em dia. Tem gente que coloca o nome de pecado como ferida, trauma, vício. É um vício, não pecado, é vício. Ele, coitado, ele cresceu, ele ficou viciado. Que mais? A diferença de personalidade. A gente tem que entender a pessoa que está em pecado. Não é pecado, é diferença de personalidade. Tem pessoas que dizem que é diferença cultural. Diferença cultural? Eu conheço tribos indígenas. Eu inclusive até vi um vídeo que quando nasce um filho defeituoso, eles enterram essa criança viva. Antes elas espancam esse nenê e enterram vivo. E você vai chegar e falar que é diferença cultural, que aquilo não é pecado? Isso eu estou falando meio radical. Mas há coisas em nós que é pecado, pessoal. Não é uma diferença cultural. Nós não podemos aceitar essas coisas desse jeito. E colocamos tudo na área da psicologia, de trauma. E sabe, pessoal, parece que nós criamos regras e princípios na sociedade baseadas em traumas e feridas. Na verdade, no pecado. Pessoas que matam, pessoas que deixam as outras pessoas em coma durante anos. Aí, quando vai para a justiça, é porque tem uma insanidade mental. E essa pessoa que matou, deixou outras pessoas em coma, depois de 35 anos, sai desses hospitais psiquiátricos livres. E quando falamos de direitos da vítima, ninguém fala nada. Parece que os direitos do bandido, do traficante, os direitos humanos deles é mais importante do que os direitos humanos da vítima. Não é isso que nós vivemos hoje em dia? Por isso que, pessoal, nós temos que criar princípios em cima do que a Bíblia diz, que é do Espírito. Quando nós também conduzimos a igreja, pastor, não, isso vai ferir, aquilo, né? Não, pessoal, a gente está certo, a gente tem que acolher as pessoas, mas tem que ter um princípio, o princípio tem que ser a vida e não a morte. Não pode ser o pecado. Se conduzirmos um departamento e tudo foi feito para não dar ferida para as pessoas, pessoal, não vai para frente. Novamente, eu não estou falando que devemos deixar as pessoas assim. Devemos criar sistemas baseados na vida, né? Que acolham, né? Que saibam. Mas nós não podemos mudar um sistema inteiro, porque alguém vai ser ferido. Mas é isso, pessoal. Nós vivemos uma época que a gente não pode falar de pecado. As pessoas não gostam de falar. As pessoas não gostam de falar, de ouvir que ela é pecadora. E o mundo ocidental é isso, né? E sabe o que acontece? A igreja morre, pessoal. A igreja morre. No momento em que a gente não trata o pecado como pecado, a igreja começa a morrer. Por isso que Jesus veio para resolver isso, pessoal. Se nós queremos desfrutar das bênçãos e da graça do Senhor, nós temos que resolver a questão do pecado. E é por isso que Jesus veio para o quê? Salvar o seu povo do pecado. Porque a questão do pecado é muito sério. É muito sério. Por que a nossa vida, o nosso relacionamento com Deus não alavanca? Por que a nossa igreja não está alavancando? Eu digo alavancando qualitativamente, pessoal. De criar pessoas semelhantes a Cristo, maduros. Por quê? Porque ainda tratamos pecado como algo mental, emocional. E criamos regras em cima disso, pessoal, princípios.
E não pode ser assim, pessoal. Pecado tem que ser resolvido. Existe uma influência maligna daquilo que está dentro de nós, que é pecado. Por isso que é tão difícil largar o vício. Se você tratar eles apenas como um vício, dificilmente eu acho que vai. Você tem que levar, porque isso é um problema espiritual também. Então, depois que nós resolvemos a questão do pecado, aí sim é que nós começamos a desfrutar da graça, do que o nome de Jesus ela tem, ela é e ela tem. Bom, e ninguém pode resolver o pecado, né, pessoal? Né? A gente fala resolver, mas quem é que vai resolver? Um bandido que mata outro bandido, um bandido que mata uma outra pessoa, um outro bandido não vai conseguir resolver o pecado, o crime que esse bandido cometeu. E um pecador não vai conseguir resolver a questão do outro pecador. A questão aqui é que alguém que nunca pecou tem que resolver esse problema. E Jesus veio aqui justamente para isso. Ele veio para o quê? Para salvar o povo do seu pecado. E a gente voltando aqui para Mateus 1:21, pessoal, ele fala assim, ele salvará seu povo. O que está falando aqui é que quando o anjo aparece para Maria, Jesus ainda não nasceu, ele vai nascer. E ele já diz que esse Jesus, ele vai salvar o povo dele dos seus pecados. Jesus já nasceu, né, com o destino da morte. Jesus já nasceu aqui com uma sentença de morte. E sabe, pessoal, e eu queria terminar com isso, eu estou dizendo assim que Jesus nasceu para morrer. Eu quero terminar aqui falando de como Deus, ele sentiu enviando o Filho dele. Ele mandou o seu Filho neste mundo para resolver o nosso pecado. E eu queria dizer aqui, como foi o coração de Deus? Como foi o coração de Deus enviar o Filho dele e já dizer que ele vai salvar o povo dos teus pecados? Como é um pai enviar um filho com sentença de morte, e morte cruel, e morte que vocês sabem, de crucificação? Como estaria o coração de Deus em relação a isso? O que os anjos estariam falando? Quando Deus falou, antes da fundação do mundo, que já enviaria o seu Filho, qual seria o sentimento dos anjos também? Talvez de grande alegria? É o único jeito de salvar o mundo. Que Deus nos ama muito e mandou o seu Filho. Grande alegria para os anjos? Talvez, mas acho que é um sentimento ambíguo, pessoal. Porque o Filho vai encarnar para morrer, para salvar o teu povo do pecado. Ele vai acertar as contas. Nós temos que resolver a questão do pecado. E essa conta é muito cara, foi muito cara. E Jesus, ele veio aqui, como o próprio nome diz, ele veio aqui para salvar o teu povo. E nessa noite eu queria que você repensasse, porque é um assunto que nós ouvimos bastante na igreja, mas de relembrar o quanto o pecado é perigoso, pessoal, do quanto é coisa séria. E se você, na sua vida, no seu relacionamento com Deus, há coisas que não estão indo para frente, pessoal, leva o teu coração, pede para Deus sondar o seu e o meu coração, porque pecado, pessoal, tem que ser algo resolvido. Se queremos desfrutar da cura, da bênção, da graça de Deus, nós temos que resolver o pecado. E pessoal, vida de arrependimento é constante. Existe o arrependimento para a salvação, mas nós que somos salvos, nós temos que viver uma vida de arrependimento. E espero que Deus esteja conduzindo a vida de cada um de nós, sempre fazer lembrar
quando falamos de Jesus, Jesus é aquele que veio nos salvar do pecado e relembrar o quanto o pecado nos deixa preso e que Jesus veio para resolver isso e cair na graça de Jesus. Por isso que a cruz é amor, pessoal. Quando Deus manda o seu próprio Filho é porque Ele nos ama muito e muito mesmo. Vamos orar? Senhor Deus, muito obrigado, Pai. Quando falarmos o nome de Jesus, Senhor, que nós possamos lembrar que é aquele que veio para salvar o teu povo do pecado, Pai. E, Senhor, às vezes olhamos para algumas coisas em nossas vidas e taxamos como trauma, ferida. Pai, que nos dê olhos espirituais e que nós possamos nos arrepender, Senhor Deus. Não entregar essas coisas, explicar, justificar facilmente que são traumas da vida e por causa de traumas da vida, inclusive de jogar isso na cara do Senhor. Senhor, nos liberta, Senhor, Senhor Deus. Que o sangue de Jesus, Senhor Deus, realmente tenha poder em nossas vidas, Senhor Deus. E, Senhor, que nós possamos saber a gravidade e que nós possamos todo dia rever as nossas vidas, que o Senhor sonde os nossos corações e que nós possamos nos achegar a Ti, Senhor Deus, com a questão, Senhor, dos pecados, Senhor, resolvido, Pai. Pai, agradecemos e oramos no nome de Jesus. Amém. Pessoal, que Deus abençoe vocês. Daqui a pouco, eu já estou aqui, terminando essa gravação, eu vou preparar aqui a parte de mídia. Daqui a uns 2 minutos vai começar o Noite da Adoração. O link tá em algum lugar aí, sei lá, vocês vê aí, tá bom? O link vai estar aí, inclusive na página de Gerações Educacional também vai estar, tá bom? Vou colocar e vamos louvar ao Senhor hoje à noite, beleza? Então, dá uma pausa agora de 2, 3 minutos, tá? E nos vemos daqui a alguns minutos com a noite de louvor, de adoração. Deus abençoe todos vocês, pessoal. Amo vocês no nome de Jesus. Até, pessoal.